Acompanhe comigo por um momento. É uma noite de nevasca, uma jovem tenta contato com a sua irmã sem sucesso, então frustrada ela liga para o seu namorado em busca de conforto. Ela chora um pouco, diz que está preocupada e ele fala para ela ficar tranquila, porque essa situação é normal e a irmã dela vive sumindo. Ela então fala que ele tem razão, que deve estar tudo bem e complementa dizendo que o ama. O namorado então respira fundo e responde: "Eu também te amo". Essa respirada fundo ali, demonstrando uma hesitação, ela não é muito legal de se ouvir, não é uma coisa que corresponde no momento, não é nem um pouco espontânea. E não por acaso, porque depois dessa cena a gente percebe que o namorado está numa mesa de bar com seus amigos e ele expõe a vontade de terminar o relacionamento já há algum tempo, porém ainda não teve coragem para isso. Os amigos, por sua vez, respondem também com desdém, dizendo que não aguenta mais essa situação, porque ele não se decide e também porque a garota ela é um pouco chata. A garota é Dani e o rapaz é o Christian. Ambos são protagonistas do Midsommar, segundo filme dirigido por Ari Aster, lançado um ano depois de Hereditário, seu primeiro longa. E Midsommar dividiu opiniões, até porque ele aborda vários temas diferentes e ele tem a proposta em si também muito diferente. Esse é um filme de terror que se passa a maior parte do tempo de dia. Aqui a gente vai explorar o tema do relacionamento, pois este conteúdo que eu estou trazendo para vocês, ele foi escrito por mim e lançado na época do Dia dos Namorados do ano passado. Então eu trago aqui para o canal do YouTube do Cova Aberta. Se você já gosta de conteúdo de terror, filme de terror, série de terror e outras curiosidades, já segue a gente, deixa o like, não deixe de acompanhar nas redes sociais e no site. Certo, continuando, após essa cena, Dani volta a ligar para Christian, dessa vez chorando, mais desesperada. O que ocorreu é que a irmã dela e os pais, eles faleceram num ato onde a irmã dela tirou a própria vida e dos seus pais com o gás carbônico emitido pelo escapamento do carro. É uma cena bem impactante na primeira vez que você olha, porque você não espera ver algo tão chocante logo no início do filme. Chris então vai em direção à sua namorada, buscando confortar ela. Eles se abraçam e a câmera foca na janela, onde ela faz uma transição, passando ali do inverno para o verão. E é assim que começa a Midsommar, Quando nós já estamos ali na época do verão, a gente percebe que os dois estão juntos, indicando que os planos de Christian para terminar o seu relacionamento não foram para frente, Levando em conta que a história do longa acompanha os jovens numa viagem até a Suécia para acompanhar os costumes de uma comunidade isolada ali, não demora muito tempo para a gente chegar a esse ponto. A gente tem ali alguns pontos de desenvolvimento que mostram como está o relacionamento deles atualmente, como por exemplo o fato da Dani saber que o Chris planejava essa viagem há meses e saber somente poucos dias antes dele ir viajar. Após uma discussão, ele decide então levar a Dani com ele. E nas cenas que antecedem a viagem, um dos amigos de Chris, o Pio, demonstra os sentimentos com a Dani sobre o ocorrido. A Dani então passa mal, vai em direção ao banheiro e nesse momento o Ari Aster faz outra transação. Ali no momento que ela abre a porta do banheiro, ela já está no banheiro do avião, o que indica ali que ela passou ali um tempo, porém o sofrimento dela persistiu ali, indicando a demora que a garota tem para superar o ocorrido. Certo, chegando na comunidade, então, chegando na Suécia, nessa comunidade, a comunidade ela não tem um nome específico. Isso é de propósito, talvez para indicar que existe vários desse tipo de comunidade ainda na Suécia, que seguem tradições nórdicas, espero eu que não tão extremas quanto nós vamos ver aqui no Midsommar. Chegando lá, o que dá para notar é que eles são muito ligados à natureza, Logo um deles oferece já alguns cogumelos alucinógenos. Os jovens experimentam, um deles tem ali a viagem da Dani, ela é essencial ali nesse primeiro momento, porque ela olha para a mão e vê que tem um punhadinho ali de grama nascendo da sua mão, o que já pode indicar ali que ela está criando raízes nesse lugar, e mais para frente a gente vai ver que ela encontra algo lá que ela não tem no seu dia a dia. Seguindo mais pra frente no filme, a gente ainda tem alguns sinais ali, algumas referências sobre o relacionamento de Chris e Dani, como por exemplo quando é perguntado quanto tempo eles estão juntos,
Chris responde 3 anos e meio e Dani responde 4 anos. 3 anos e meio não é por acaso, porque se a gente levar em conta que naquela introdução do filme era inverno e agora passou para o verão, dá para supor que se passou mais ou menos ali 6 meses entre uma cena e outra, né? Entre o início do filme e o momento atual do filme. O que dá para indicar que, na percepção de Chris, os últimos 6 meses, que era quando ele planejava terminar o relacionamento, não estavam valendo, não contou. Ele terminou lá naquele momento e desde lá ele já não se importa muito. A gente também tem a cena onde Chris é lembrado que é aniversário da Dani. Obviamente ele tinha esquecido e ele faz ali uma surpresa com ela, para ela, com um bolinho e uma vela, e ele miseravelmente tenta acender a vela e não tem sucesso, né? Que já também pode ser um indicativo de que a chama do relacionamento não está mais acesa, algo assim. Ele tem essas tentativas de tentar se redimir, mas ele sempre acaba falhando miseravelmente, né? Seguindo, né, o filme ele tem um roteiro muito bom, porque ele consegue de uma maneira que não fica chata, não fica expositivo, linkar o desenvolvimento desses temas com a explicação de como funcionam os costumes dessa comunidade nórdica na Suécia. Então é explicado, por exemplo, o ciclo de vida das pessoas que vivem lá, né, que o ciclo de vida termina nos 72 anos e cada um representa estações do ano. Também é explicado como funciona o relacionamento lá dentro, que eles meio que vivem livremente, cada um vive fazendo uma parte ali na comunidade. Não existe pai e mãe específica, todo mundo é filho de todo mundo, por exemplo, né? Então, mais pra frente do filme, que é quando as coisas decidem começar a acontecer, é nos apresentado um ritual chamado Atestupa, que é um ritual nórdico, onde basicamente quando você chega nos 72 anos de idade, você passa pro outro plano, por assim dizer. Então é mostrado esse ritual no filme e cada um reage de uma maneira, até porque é uma cena bem violenta e bem brutal. A Dani fica horrorizada enquanto o Christian fica curioso e ele decide ficar mais tempo lá do que o necessário. Porém, na noite onde isso acontece, a Dani tem um sonho. Tem um sonho onde ele vê o idoso que passou por esse ritual caído na pedra, mas ela também vê ali os seus pais e a sua irmã. Então dá para indicar que ela está vendo uma relação entre as duas coisas, entre os dois acontecimentos. Então, por mais que o filme não te diga literalmente, ele está mostrando que a Dani está entendendo a intenção de todo o ritual e está conseguindo de certa forma se identificar com eles, entendeu? Seguindo mais pra frente, a gente tem como a Dani reage em relação aos costumes e como ela se adapta, vestindo inclusive as vestes das moradoras ali. E conforme o filme vai avançando, vai acontecendo outros causos, os amigos vão desaparecendo, outros turistas vão sumindo também no decorrer do longa, né? Mas a gente tem algo no filme que está muito presente. Por exemplo, é um tema central e que é essencial não só para o filme, para o entendimento do filme, mas para o relacionamento em si. Em determinado ponto do filme, a Dani ela é escolhida para ser a garota de maio, né, que faz parte dos festivais lá, durante um concurso ali, uma competição de dança para ver quem que fica em pé por mais tempo. Durante isso, Christian é levado a uma espécie de barracão, onde ele passa por um ritual de fertilidade, onde ele deve engravidar uma outra jovem. Dani, ao descobrir isso, ela chora, desesperada, assim como ela vem fazendo na maior parte do filme. Porém, as mulheres da comunidade, ao tentar confortar ela, as mulheres elas ficam em volta dela e não pedem para ela ter calma, não pedem para ela falar baixo, para ela não gritar, mas elas começam a chorar e a gritar junto com a Dani. A Dani, ela ao mesmo tempo que sofre, acha aquilo estranho, porém isso denota um ponto essencial, que é a reciprocidade. E talvez a reciprocidade seja o ponto que ela esteja procurando durante todo o tempo. E é o ponto central, é o ponto que faltava, porque Christian, durante todo o tempo, não tentou entender os sentimentos de Dani e pareceu não se importar muito. E então isso é a falta de reciprocidade, algo que estava faltando no relacionamento. Então ele não compreendeu direito os sentimentos dela, não compreendeu direito o motivo do sofrimento, ele simplesmente estava lá por desenho.
ele não se importava o suficiente para terminar o relacionamento, para ter um fim no relacionamento. Conforme o filme vai avançando, a gente vê a permanência de Dani cada vez mais na comunidade. E depois de se consagrar a Rainha de Maio, né, a Dani tem uma decisão muito importante a tomar. E no decorrer do filme a gente vê ali as atitudes de Chris e Dani em relação ao próprio relacionamento deles. Então não é difícil de supor o que vai acontecer. A decisão importante que Dani tem a tomar vai de contra o Chris, e também representa o desprendimento dela do relacionamento. O filme então ele chega ao fim sem precisar expor qual que é a decisão de Dani, pois a gente entende imediatamente com a expressão dela e com a expressão da atuação da atriz, a Florence Pugh, que está muito boa no papel, e a gente entende o que vai acontecer. Então o filme ele termina numa catarse com o final das festividades. O que eu posso dizer é que ele termina com um grande incêndio e as pessoas em volta, mais uma vez, elas têm esse momento de empatia, de reciprocidade, sentindo toda a dor e sofrimento diante desse incêndio. E enquanto a Dani chora, nos momentos finais do filme, ela olha para a câmera e começa a rir. Então, Midsommar tem um final feliz? Talvez sim, talvez não. O importante é que nem sempre esse sentimento que nós estamos procurando seja o final que é o ideal ou o necessário. Então não dá para dizer que teve um final feliz. Porém, a Dani conseguiu se desprender desse relacionamento e dessa força que puxava ela para baixo. Como eu falei no início, essa questão do relacionamento é apenas um dos temas abordados aqui em Midsommar. A gente tem toda a questão ali dos rituais nórdicos, a gente tem a questão antropológica de ser uma comunidade não tradicional, a gente tem essa questão assim do medo do desconhecido, ou até mesmo um pouco ali de preconceito com tradições mais antigas. Mas o fato é que aqui o Ari Aster consegue juntar tudo isso no seu roteiro e ainda fazer de um filme muito bom de se acompanhar. Então o final do filme ele é agridoce, eu acredito que de propósito, e eu desejo, né, de verdade que vocês tenham compreendido pelo menos esse ponto de Midsommar. Se você ainda não assistiu, dê uma chance, né, para pelo menos usar talvez o vídeo como guia, tentar entender um pouco mais sobre o que o filme quer dizer, certo? Então esse vídeo, esse conteúdo é mais focado nessa parte de relacionamento do Midsommar, tá? Se você quiser saber um pouco mais, não deixe de assistir o Midsommar. Como eu falei, esse conteúdo tem um texto lá no site para quem quiser ler também. E fique de olho nos nossos próximos lançamentos aqui no canal no YouTube, certo? Por enquanto, então, da minha parte seria isso. E até logo a todos.